quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar um texto que está em Atos capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27, onde está escrito assim: Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Angústia, sofrimento, a noite não passa. Eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. A expressão acolhimento, de fato e de verdade, ela tem um sentido de uma ação, de um efeito de acolher ou até mesmo uma acolhida. Foi, na verdade, o que aconteceu com Saulo logo após a sua conversão a Jesus Cristo, conversão esta que acontecera no caminho de Damasco. Barnabé, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, teve a coragem de acolher Saulo, teve a coragem de assumir sobre ele a responsabilidade e trazê-lo para o seio da comunidade cristã na cidade de Jerusalém. Eu quero falar então a respeito do acolhimento como sendo uma atitude necessária na vida de todos que desejam servir e viver para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que aquele acolhimento a Saulo foi necessário. Por quê? Porque em Damasco ele havia sido perseguido pelos judeus. Normalmente, a perseguição ela é decorrente de uma rejeição ao extremo. Agora Saulo, mesmo sendo um judeu, não professava mais a fé no judaísmo, e sim a fé em Jesus Cristo, que aparecera a ele no caminho de Damasco. Esse fato desencadeou uma implacável perseguição a Saulo. Perseguição esta a parte dos judeus que habitavam na cidade de Damasco, capital da Síria. Diz a Bíblia que dia e noite guardavam também as portas para o matarem, e para escapar teve que ser colocado em um cesto e desceram-no pela muralha. Então isto aconteceu a Saulo na cidade de Damasco. Mas em segundo lugar, quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele sofre a rejeição da parte dos discípulos de Jesus que estavam ali em Jerusalém. Assim que Saulo então chega a Jerusalém, ele então passa a sofrer
um outro tipo de dificuldade, que foi a rejeição. Os discípulos do Senhor Jesus em Jerusalém estavam temerosos, estavam cheios de temores, estavam desconfiados, não acreditando que Saulo de fato fosse um irmão em Cristo. Imagine o quanto foi difícil para este homem, perseguido pelos judeus em Damasco e agora rejeitado pelos irmãos em Cristo na cidade de Jerusalém. Contudo, amados, Deus em sua soberania e graça já havia preparado o coração de Barnabé para que tivesse, em relação a Saulo, uma atitude de acolhimento. Um acolhimento que foi necessário. Por último, vemos que esse acolhimento foi necessário por quê? Porque Barnabé, ele faz o que outros não tiveram a coragem de fazer. Diz o texto bíblico: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé, esse verdadeiro homem de Deus, fez o que provavelmente alguns gostariam de fazer, mas não tiveram a coragem. Barnabé deu a Saulo o acolhimento que ele de fato necessitava. Concluindo então, foi esse homem de Deus chamado Barnabé que num dos momentos mais difíceis na vida de Saulo assumiu a responsabilidade sobre o referido irmão em Cristo Jesus, dando-lhe o acolhimento tão necessário, acolhendo-o no seio da comunidade cristã. Você teria coragem de fazer o que Barnabé fez? Você teria a coragem de assumir a responsabilidade pelaquele irmão que lá em Damasco, capital da Síria, havia sofrido dura perseguição da parte dos judeus? Você teria a coragem de assumir a responsabilidade pela vida desse irmão que agora, chegando em Jerusalém, é rejeitado pelos discípulos do Senhor Jesus? Você teria essa coragem? Barnabé teve. Barnabé assumiu totalmente o compromisso com Saulo, acolhendo-o, trazendo-o para junto à comunidade de Jerusalém. Amados, Barnabé acolheu a Saulo porque tinha consciência que ele havia sido acolhido por Jesus. Portanto, temos diante de nós um grande desafio. Assim como o Senhor um dia nos acolheu, assim como o Senhor Jesus um dia nos trouxe para junto de si, transformando a nossa vida, perdoando os nossos pecados, libertando-nos de todas as nossas culpas e iniquidades. Também devemos nos comprometer com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, com aqueles que são perseguidos, com aqueles que são rejeitados, com aqueles que são colocados de lado. Esse é um desafio de todo aquele que já compreendeu a graça, o poder do Evangelho revelado em Jesus Cristo. E Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, a atitude que Barnabé teve com Saulo, e essa mesma atitude possamos ter também, Senhor, com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, com os perseguidos, com os rejeitados, com os humilhados, com aqueles que são colocados, ó Deus, e desprezados. Senhor, nos ajude a termos a mesma atitude que Barnabé teve,
Ajuda-nos a nos comprometermos com o Senhor e ajuda-nos a comprometermos com aqueles que necessitam. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.